Então, desde o início do ano a gente está falando das artes liberais, certo? E são 7. São 7 artes liberais, tá certo? E esse número não é formatado, tá certo? O 7 não vai representar uma perfeição, né? E delas são o trivium, nós temos o trivium, que já foi explorado já em outras formações, que a gente já sabe que é gramática, retórica e lógica ou dialética, né? Vai depender. Vai depender aí do período histórico, como foi falado na formação. Certo? E aí, hoje a gente vai inaugurar as artes do quadrívio. E é trivial porque vem de 3, são 3 vias, certo? Uma palavrazinha latina. Significa 3 vias, 3 caminhos, né? E aí nós temos o quadrívio, que completa as 7 artes liberais. O 4 vias, né? Como a gente vai ver, o Boécio vai dizer que as 4 vias de chegar à sabedoria. Essa é uma frase muito forte. E quem são elas, né? A gente vai falar hoje de 2. Aritmética, geometria e aí vem música e astronomia. E algumas nomenclaturas usam a palavra astrologia mesmo, né? Não há distinção, certo? Não há muita distinção. Boa tarde. Não há muita distinção de astronomia para astrologia em alguns momentos. Obviamente, existe essa distinção e vai ser feita também. Certo? Hoje a gente vai focar nessas duas. Certo? Vamos focar nessas duas. Então vamos lá, vamos para frente. Pronto. Vamos começar com alguns versículos bíblicos, né? Boa tarde. Todas as coisas dispusestas com medida, conta e peso, certo? E algumas outras traduções número, medida e peso. Número, medida e peso, certo? Sabedoria 11:21. E dispusesta está se referindo a Deus, certo? Ou seja, a gente já vê como Deus cria as coisas, né, conforme número, medida e peso. Assim como mostra a própria arte de divulgação, tem Cristo, né, com um compasso bem grande. E ele está com a terra, né? Não sei se dá para ver direitinho, mas tem a terra, ou seja, ele está medindo as coisas como ele está criando, certo? Ele está criando a terra. Tranquilo? Outro versículo interessante, esse parece mais sutil, né? A sabedoria edificou para si uma casa e levantou 7 colunas. E outras traduções, ele edifica essa casa nessas 7 colunas. Aí você poderia pensar, não, é os dons do Espírito Santo. E de fato também é tido interpretado com os dons do Espírito Santo, mas os medievais viam que essas 7 colunas eram as 7 artes liberais, que eram os 7 degraus. Alcuino vai dizer que é os 7 degraus para chegar na sabedoria, certo? E era essa forma que eles também interpretavam. Tudo bem? Tranquilo? Pronto, vamos recapitular algumas coisas que eu já falei, né? Já teve uma formação sobre ela, todas as artes lá no início do ano, aí teve sobre cada uma. Eu vou recapitular a formação que eu dei, é só para lembrar algumas coisas
era de como era vista a escola, a educação no período antigo, né? Você tinha, era 3 etapas. Você tinha o primário, isso Grécia e Roma, tá certo? Grécia e Roma antiga. Você tinha o primário, você tinha o secundário, e o superior. Como eu falei no nome também, não é tão diferente do que a gente tem hoje, tá certo? A estrutura. Mas vai ser importante para entender como é que esse período antigo. Esse secundário era chamado também a escola dos gramáticos. Eu falei também isso na outra vez, certo? No primário, de fato, você aprendia os rudimentos da língua, as próprias letras, né? As palavras. E no secundário é que você aprendia mesmo a ler, como foi falado pelo Roberto, né? A ler os poetas, a interpretar os poetas, certo? E o superior era quando você ia para estudar retórica, certo? Que é a escola retórica. Certo? Estudar lógica, certo? Essa Grécia antiga, né? A coisa ainda já estava se estruturando. No período cristão, a coisa não muda, ela só muda de nome, no final das contas. Você vai ter as escolas monásticas, que é uma espécie de herança do ensino primário. Que nem todo mundo que entrava nas escolas monásticas iam para ser monges, certo? Era a escola que os monges ensinavam as crianças no geral. Alguns, obviamente, ficavam como monges, iam ser sacerdotes. Tinha as escolas episcopais, e as presbiterais. Certo? Basicamente, primário monástico, secundário episcopais e superior os presbiterais, certo? E aí vai se tornar, modernamente falando, já ensino fundamental, médio, superior atual, né? Como o advento das universidades, enfim, tem toda uma história que vem a partir disso daí. Eu queria só falar um pouco dessa estrutura, só para se situar no que eu estiver falando nos momentos. Tranquilo até aqui? Olá! Então, aí a gente vai dividir os tópicos assim. Eu vou começar introduzindo, falando um pouco de matemática. Vou falar novamente do período histórico, importante. Vou falar dos livros. E no final a gente vai falar um pouco da prática, um pouco como é que eles viam a aritmética e a geometria, certo? Tranquilo? Então, como eu já tinha comentado, o quadrívio, né, é 4 vias, 4 caminhos pela qual as almas mais excelentes, claro, tarde, as almas mais excelentes são conduzidas dos sentidos naturais às coisas mais certas da inteligência. E elas são divididas nesses quatro pontos que eu já falei, né? Na aritmética, você vai ver a definição dos números, a doutrina dos números, que eles usavam esse termo. A geometria, você vai ver a forma do número, a música
o número no tempo e a astronomia o número no espaço. Certo? É uma forma, digamos, poética, digamos assim, né, de interpretar as 4 áreas. Certo? Tranquilo? Então vamos lá, né? Vamos passar para frente. Então, o que é um quadrivium propriamente dito, né? Basicamente é um pouquinho desses 4 tópicos aí que vocês estão vendo, né? É um pouco de história da matemática, um pouco de numerologia bíblica, certo? É um pouco de matemática medieval, um pouco de filosofia da matemática, certo? É um pouquinho de cada, não exatamente isso, né? Mas é um pouquinho de cada, certo? Você vai ver... Está todo mundo enxergando? Tudo certo? Certo, né? Então, essa numerologia bíblica parece ser um termo meio controverso, mas vocês vão entender o que é que está por trás disso, certo? Como eu já até falei, né, as 4 vias para 3 vias, 4 vias para se chegar à sabedoria, certo? Uma coisa interessante, agora que eu lembrei, vocês devem lembrar daquela passagem bíblica e aquela pesca milagrosa após a ressurreição de Nosso Senhor, né? Que Pedro vai e diz: vamos pescar, né? E aí os outros discípulos vão com ele, né? E quando estão lá pescando, não pescaram nada, né? E aí quando eles veem uma pessoa lá na praia, né? Pessoa lá na praia, e aí a pessoa lá vai e diz, né? Joguem as redes novamente, né? E aí os discípulos jogam as redes e pescam, e aí vem, que é o curioso, 153 peixes, né? Vamos colocar esse número aqui, a gente vai trabalhar com ele em alguns momentos, né? Porque essa é por que botaram um número tão específico como 153, né? Deve estar 100, né? Deve estar 40, né? E cada número que eu for dizer já vai aparecer algo na sua mente, né? Fosse 700 peixes, fosse 1400, 144 mil, que também é outro número, né, bíblico, né? Se fosse 666, né? Você vê, cada número já dentro da sua imaginária já tem um símbolo, né? Uma referência. Já tem uma referência. Isso era uma forma como os antigos, né, os medievais, viam o número também, não só quantitativamente, mas havia um atributo a eles, certo? E a gente vai falar daqui a pouco desse número aqui. Tudo bem? Tranquilo? Pronto, aí vamos. Assim como todas as artes liberais, é sempre falado sobre a etimologia das coisas, né? Então, o que é matemática? Matemática tem o termo em grego, né? Matemática, que vem do grego matemata, que costuma ser traduzido por matemática, e é o plural de matema, que poderia ser traduzido por estudo, ciência ou conhecimento. O próprio termo, né? O próprio termo pode ser traduzido por estudo, ciência ou conhecimento. Essa palavra está relacionada com o verbo matamo, que significa aprender, estudar e instruir. E a palavra matemáticos, né, que já é o termo mesmo que já origina a matemática, né, que significa que se dá ao estudo, né? Ou seja, a palavra matemática está diretamente ligada a estudar, né? Certo? Se eu peguei uma definição mais geral do que o mundo antigo, o antigo grego via, certo? Já no mundo latino, né, ele já continua a mesma ideia, né? Em latim chama-se ciência doutrinal. A ciência, ou seja, matemática e ciência doutrinal, tem a ver com doutrina, olha que interessante, né? Doutrina. A ciência que trata da quantidade abstrata. A quantidade é abstrata quando no intelecto a separamos da matéria ou de outros acidentes, como é o caso do par ou ímpar, que
que só são considerados por raciocínio. Vixe, Marcos, já complicou os negócios aí que eu não estou entendendo mais nada. Então, a matemática, ela vai tratar do número, da quantidade, certo? E essa quantidade, ela é separada da matéria. Ou seja, quando eu vejo aqui tem uma cadeira, a matemática vai tratar do número 1, não exatamente daquela cadeira específica. Se tem duas cadeiras, da mesma forma, você retira a cadeira da história e você só fica com a quantidade, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Não, qualquer dúvida pode perguntar, tá certo? E essa definição que eu disse, já são vários cristãos que dão ela. Cassiodoro, Isidoro de Sevilha, que é um santo Isidoro de Sevilha, e Hugo de São Vito, né? Esses vão ser os autores básicos que a gente vai tratar. Basicamente os três, vai ter alguns outros dois, certo? Cassiodoro, ele viveu já após o final, todos eles viveram após o final do Império Romano, mas o Cassiodoro ele pegou bem no iníciozinho, já tinha se destruído, né? Já tinha acabado, por volta de 470, né? Ele nasce depois, um pouco depois, ele nasce num momento de transição, né? De onde os bárbaros estavam destruindo tudo, e ele foi um dos primeiros não só ele, mas São Bento também, né? A ter a tradição dos monges copistas, né? No final da vida dele, ele vai para a vida religiosa e começa a copiar os manuscritos para não se perder no meio da destruição do império, da invasão de tantos bárbaros, certo? E futuramente também a invasão dos muçulmanos na Europa. Então ele foi muito importante, Cassiodoro, para preservar. Os beneditinos também, tá certo? A gente vai comentar um pouquinho futuramente, mas adianta, eles foram também importantes, porque sem eles tinha tudo se destruído no fogo, né? Tudo se destruído. E eles foram extremamente importantes. O de São Vito já é mais posterior, já é século XI, né? 10, século XI mesmo. Mas todos eles vão herdando a mesma definição, certo? As mesmas definições de matemática. Vamos para frente. E pronto, vamos comentar mais algumas outras, só para a gente ter uma noção mais ampla, né? Aristóteles vai dizer que a matemática é a ciência da quantidade. E ele vai dividir a quantidade discreta e contínua, né? Ou seja, os números naturais e as medidas, né? As medidas propriamente ditas. Tá bom? E aí, um pouco mais recente, já é 1700, Tomás Vicente Tosca, é um frade do oratório de São Felipe Neri. Ele vai dizer: matemática nada mais é do que a ciência que lida com a quantidade enquanto mensurável ou contável, né? Do mesmo jeito, né? Discreto ou contínuo. Tudo bem? Tranquilo? E o Tomás Vicente Tosca se você quiser estudar matemática clássica, você vai começar por ele, né? Esses dois volumes do quadrívio é totalmente composto por ele, tá certo? Tem outros autores aqui, mas se você quiser, é por ele o caminho que você quiser começar a matemática clássica mesmo, quadrívio, você vai. Não é difícil achar, tá certo? Na internet, está toda em espanhol, são 9 volumes, 9 tomos, tá certo? Mas os 3 primeiros já suprem bem todo o conhecimento, tanto geometria e álgebra também, né? Não entra álgebra ainda nesse momento, mas ele tem um volume sobre álgebra também, certo? Tranquilo? Então, eu vou dar essas outras duas definições, são mais modernas, tá certo? É uma do dicionário Oxford e a outra é de um matemático que faleceu faz pouco tempo, mas são noções para ampliar um pouco do que é matemática, né? Matemática é a ciência, a primeira do dicionário, é a ciência que estuda por métodos dedutivos, objetos abstratos, números, figuras e funções e as relações existentes entre eles. Certo? E a outra
a outra definição, a matemática é a classificação e o estudo de todos os possíveis padrões. Certo? Outra definição que eu vi hoje mesmo pela manhã, é que a matemática é a ciência da quantidade e da estrutura. Essa eu acho que é a definição um pouco mais que engloba mais a matemática moderna. Né? Ela estuda estruturas, né? Estuda padrões, certo? Então, foi pego mais pelos latinos do que os gregos. Isso. Lá era mais quantidade mesmo, né? E os pitagóricos, eles meio que quase eles tinham os números como divinos, quase como deuses mesmo, que criavam tudo. É uma coisa mais. O quadrinho tem uma parte esotérica, tá certo? Tem uma parte esotérica. Tudo das artes literárias, tem. E aí eu estou pegando a parte mais sublime, mais nobre, digamos assim, certo? Mas é isso. Onde for falar dos números mesmo, for falar um pouco da mística dos números, vocês vão ver que parece estranho, mas tem um teor de verdade por trás deles. Certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Vamos para frente. Pronto. Agora vamos falar das duas artes mesmo, né? Aritmética e geometria, né? Coloquei também novamente os termos gregos, né? Aritméticos e geometrias. Né? Meu grego está muito fraco. Aí o que cada termo? Você pega aris e vem do grego, pode ser traduzido por virtus, que em latim, e ritmos, né? Também do latim. E aí significa, o virtu é força, né? Que vem da palavra virtude, né? Vai gerar a palavra virtude, né? E ritmos por números, certo? E, ou seja, a aritmética nada mais é que a força do número. Né? Essa é a definição de São Vito também, né? Que a força do número consiste em todas as coisas que têm sido formadas à sua semelhança. E a geometria, né, vem geo terra, eu não coloquei, mas geo é terra, metria é medida, que é medida da terra. Só que não é a medida do planeta Terra, tá certo? É a medida do chão mesmo. Porque ele vai explicar, não? Porque essa técnica foi descoberta primeiramente pelos egípcios, aos quais, quando a inundação do Rio Nilo cobriu de lama suas margens, confundiu os limites, começaram a medir a terra com varas de cobre. A partir daí, o seu uso foi aplicado e expandido por sábios para medir também as extensões no mar, no céu, na terra e em outros pontos. Essas definições todas estão nesse livro aqui, tá certo? No livro de Descálico, do São Vito. Vai ter definições de cada uma das artes liberais, da matemática, tudo, certo? Tudo bem. A geometria ela veio mais já no sentido mais prático, né? E também uma das origens da matemática propriamente, né? Existia um problema real na vida daquelas pessoas, dos egípcios, que vinha inundações, e eles tiveram que criar algumas técnicas para que viessem a conter o rio, né? Para que não estragasse as plantações, as lavouras, e tiveram que verificar, criar uma espécie de calendário, criar, né, essas estruturas que vão ser formas, né? Vai ter que medir as coisas, né? Tem que criar uma unidade, ou seja, veio de uma necessidade real, certo? Uma necessidade real das pessoas. Só que a matemática não vai, como a gente estava falando, vai abstrair algumas coisas, vai abstrair da quantidade, vai abstrair da realidade. A gente vai ver por quê, tá certo? Ele também vai explicar por que a matemática é abstrata, certo? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Então, aproveitei mais algumas definições, tá certo? Do que é o número, né? Do que é o número e qual a importância dele, né? A primeira definição
as duas primeiras que eu coloquei ali, o número é aquilo segundo a qual uma das coisas existentes é dita, a unidade, primeiramente a unidade, perdão. A unidade é aquilo segundo a qual cada uma das coisas existentes é dita uma, certo? Vai ser meio obscuro, né? E o número é a quantidade composta de unidades. Ou seja, pela essa definição, o número 1 não seria um número, para a visão deles, certo? Porque eles viam a unidade como algo associado ao próprio Deus, certo? Essa é a visão, né, que eles tinham, né? Que o uno, né, o mônada, que eles também era o termo que era usado também pelos gregos, né, era associado ao próprio Deus, porque como Deus é um, ele é indivisível, certo? Ele é a unidade por excelência, certo? Eles tinham essa visão que o número 1, né, o 1, tinha essa. Deixa eu pegar aqui o termo correto. Então, a alma também pode ser considerada como unidade? Não, ela é composta, assim, a alma é uma só, né? Mas ela é composta por inteligência, vontade, memória, e eles tem as suas divisões. E aí é exatamente isso que eu vou ler daqui a pouco. Na verdade, eu acho que dá para aproveitar logo, para vocês verem como ela é dividida em 4 partes, tá certo? Ele vai dizer, não estou ouvindo ainda, tá certo? Ele vai dizer o seguinte, sobre o quaternário, número quaternário da alma, ou seja, as 4 partes da alma. Vou ler. O próprio número também revela a razão dessa progressão e regressão da alma. Ele vai dizer, aí ele vai começar a fazer umas continhas, tá certo? 3 vezes 1 é 3, né? 3 vezes 3 é 9. Eu vou escrever essas coisas só para deixar vocês já sabem, já está voadazinha normal, tá certo? 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 27 é 81. E aí ele para por aqui, eu vou deixar ele mesmo falar. Eis que o 4º passo, que é esse daqui, volta à unidade, certo? Ele meio que desconsidera o 80 e fica só com 1, certo? Do mesmo modo, se continuares a multiplicação indefinidamente, verás acontecer a mesma coisa. Se você continuar, 3 vezes 81 é 343. Se você multiplicar o próximo número termina em 9, o próximo número termina em 7, e o próximo número termina em 1 novamente. E ele vai sequenciando. Todas as potências de 3, né? Linguagem moderna, né? Todas as potências de 3 têm as mesmas terminações. Tá certo? Aí ele vai explicar cada uma das terminações. Você é verdade as outras multiplicações também? Por exemplo, 5 é 0, 5. O 5 se multiplicar só por 5 só termina em 5. Né? Vai ter alguns padrões, vai ter um monte de padrões nos números. Certo? Aí vamos lá, vamos continuar o que ele está dizendo aqui. Eis que no 4º passo volta à unidade primeira. Do mesmo modo, se continuar a multiplicação indefinidamente, verá acontecer a mesma coisa. A unidade vai aparecer no 4º passo. Muito adequadamente, a essência simples da alma é exprimida pela unidade, que também é ela mesma incorpórea. A alma não é incorpórea. Também o ternário, que é integrado à unidade, está relacionado à alma. Também é apropriado por não poder ser dividido ao meio. Já o quaternário, porque é constituído pelo 2, e portanto sendo indivisível ligado ao próprio corpo. Agora ele vai explicar esses aí. Assim sendo, a primeira progressão da alma é aquela que se desdobra em essência simples, essa daqui, que é representada pelo mônada, ou seja, o primeiro ele vem do 1, porque quando você multiplica por 3, ele fica ali próprio. Então o 3 vem do 1, digamos de maneira bem
grosseiro, representado pelo mônada. Ao ternário das potências, onde pela concupiscência deseja uma coisa, pela ira repudia outra, pela razão discerne entre as duas. E com precisão é dito que o mônada procede o 3, foi o que eu acabei de dizer, certo? O mônada procede o 3. Porque toda essência é por natureza anterior à sua potência. Além disso, visto que é encontrada no ternário a mesma unidade multiplicada por 3, entende-se que a alma não é constituída por partes, e sim está toda inteira em cada uma das suas potências. Logo, não podemos dizer que a razão sozinha, ou a ira sozinha, ou a concupiscência sozinha sejam cada uma um terço da alma. Ele está dizendo o seguinte, que a alma ela tem essas divisões, né? Ele vai dizer que a razão, ira e concupiscência, certo? Não é exatamente a inteligência, memória e vontade, mas é uma das divisões. Deixa eu ver qual é a palavra aqui. Certo? Por isso que é esse 3, tá certo? Por isso que está sendo multiplicado. Nem a ira, nem a razão, nem a ira e nem a concupiscência são, cada uma delas substancialmente coisas diversas ou menores que a alma, mas a mesma e única substância que recebe os nomes distintos segundo as potências distintas. Isso que ele está dizendo, que esse 3 multiplicado pelo mônada é 3, porque não é separado, certo? É uma coisa só, essas 3 coisinhas que eu coloquei, certo? Essas 3 potências que eles chamam, tudo bem? Aí ele agora vai falar da segunda. Depois de uma segunda progressão, a alma descende do ternário das potências para a música do corpo humano, o qual é composto pelo número 9, certo? Aqui está relacionado com a música. Você vê, algo parece estranho, né? Mas para eles era muito comum essas questões, certo? Que é a forma como eles viam os números e as operações. E aí, por que é 9? Porque são 9 orifícios do corpo humano, certo? Pelas quais, segundo o equilíbrio natural, entra e sai aquilo que o alimenta e o conserva, certo? Esse 9 tem a ver com os orifícios do corpo humano. Isso também manifesta uma ordem, porque a alma, por natureza, possui as suas potências antes de unir-se. Agora vamos para a terceira. Posteriormente, porém, em uma terceira progressão, a alma já é lançada pelos sentidos para fora de si as coisas sensíveis, que são representadas pelo número 27, que é um número cúbico, a semelhança do corpo tridimensional, ou seja, aqui tem a ver com um cubo. Certo? Por que é o cubo? Porque é 3 vezes 3 vezes 3, tá certo? Tem a ver com as 3 dimensões. Para você ver, os caras misturam vários conceitos, tá certo? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Pronto, tridimensional que dissipa as indefinidas ações. Já a quarta progressão da alma, a progressão da alma separada do corpo, retorna à pureza de sua simplicidade. Ou seja, na quarta multiplicação, que é 3 vezes 27. Na qual chega a 81. Aparece por fim a mônada, que é a unidade. Mônada é um outro termo para unidade, acho que é grego, mônada. Evidenciando que a alma, depois do término da sua vida, que é representado por 80, ou seja, esse 80 é a idade, tá certo? Tem a ver com a idade, certo? Tem a ver com a idade. 80 retorna a unidade de uma simplicidade, sua simplicidade, da qual
havia se desligado quando descendeu para governar o corpo humano. Ou seja, antes a alma estava com Deus, depois a alma volta para Deus. Certo? Essa é essa tabuada divina, digamos assim, né? Pronto. E também no 80 que consiste a meta da vida humana, como declara o profeta. Se aos 80 anos se chega com saúde, depois disso é fadiga e sofrimento. É um versículo do Salmo 90. Aí pronto, alguns julgam que a quádrupla progressão deve ser entendida como o quaternário da alma, do qual falamos acima, e assim chamam distingui-la do quaternário do corpo. Também tem outro corpo, tá certo? Só que eu não vou falar, o tempo não vai permitir, tá certo? Tudo bem? Você vê, é uma coisa meio mística, né? E é exatamente isso que o São Vito e muitos outros viam nos números, tá certo? Esse significado místico. Tudo bem? Tudo bem? E pronto. A última definição pronto, eu li as duas primeiras, agora vamos falar da terceira, aquela que é em Santo Isidoro. O número é a multitude constituída a partir de unidades, né? A mesma ideia, né? A mesma ideia que foi falada, né? É algo composto de unidades, né? E essa última definição mais moderna, certo? Eu peguei de um livro de ensino médio atual. O número é resultado de uma comparação entre a grandeza e a unidade. Se a grandeza é discreta, essa comparação chama-se contagem, e o resultado é um número inteiro. Se a grandeza é contínua, a comparação chama-se medição, e o resultado é um número real. Essa é uma definição já mais moderna. Só para fazer não é muito diferente, né? Só vai seguindo, né, uma continuidade dos conceitos. Tranquilo? Oi? Perdão, eu ia falar em multitude, podia ser traduzido também como quantidade, como na segunda definição, certo? O número é a quantidade composta de unidade. Só que eu usei multitude exatamente por causa do latim. Eu coloquei ali, números alto e est multitude, que é a definição que Santo Isidoro dá em latim. Então, multitude é como se fosse a quantidade, né? Ou seja, o número é uma quantidade de unidades, uma pluralidade, como em outra tradução eu vi. Quantidade das quantidades. Seria isso também. Mas eu deixei multitude exatamente, o autor também que eu peguei, ele deixa exatamente para preservar o latim. E podia ser múltiplo, né? Podia ser meio que múltiplo também, certo? Essa seria a ideia. Tudo bem? Oi? A última definição você tirou no livro. Qual livro? É o duelo. Lá do matemático do ensino médio. Ele está dando as orientações. Aí, na verdade, não é a definição dele, é uma definição que ele pega para fazer algumas comparações. Mas é a definição mais usual, né? Que o número é o resultado de uma medida ou de uma contagem. Isso se tratando em números naturais, racionais, né? Quando a gente vai fora do real, né? Aí a coisa vai longe para números imaginários, né? A coisa muda um pouco. É tanto que ele vai fazer uma crítica a essa definição, mas eu peguei porque uma definição mais completa, né? Tudo bem? Tudo bem? Vamos para frente. Pronto. Agora acho que vem a pergunta de todo mundo, de algum estudante já fez. Para que estudar matemática, né? Talvez seja para que serve isso, né? Essa talvez seja a principal definição, o principal questionamento dos jovens, para que eu vou estudar isso? Então, eu peguei só algumas motivações do Platão, certo? Que ele vai falar, se não me engano, o meu é na República, certo? Então, primeiro, exercita a razão, ou seja, a inteligência, certo? Facilita a alma, a passagem do mundo mutável, né, atual, ao mundo da verdade e da essência, certo? O imutável. Já eu vou comentar um pouco mais sobre isso. E o terceiro é a preparação da filosofia, certo?
para eles lá na academia de Platão, ele diz, né, que não entre aqui quem não for um geômetra, né, quem não gosta de geometria. E ele diz na República, acho que é na República, se não me engano meu, que para você estudar filosofia você precisa saber matemática. Essa história de galera de humanas, galera de exatas, essas subdivisões é tudo moderno, certo? Até século XVIII, XIX, todo mundo, os estudiosos, eles sabiam matemática, sabiam latim, sabiam várias línguas, sabiam as humanidades, etc. Não havia essa distinção propriamente dita. Todo mundo tem que saber pelo menos um pouco, tá certo? É por isso que ainda o currículo atual ainda herda esses conteúdos, tá certo? Você vê uma série de conteúdos aparentemente desconexos, né? Virou desconexo porque a coisa se especializou muito, talvez seja uma das principais, tem outras, né, justificativas, mas aparentemente parece ser desconexo, o português, a matemática, a física, a química, a biologia. Mas antes você via que tinha um entrelaçamento muito forte, tá certo? E o entrelaçamento era muito forte exatamente no trívium e no quadrívio. Porque em vários momentos eu falei, estou falando de matemática, mas eu já citei palavras em latim aqui um bocado de vezes. Já citei conceito de filosofia um bocado de vezes. Né? Então, ou seja, não tinha essas separações, né? Oi? Uma dependência. Só para dar um exemplo moderno, o tradutor da Enem, Paulo Roberto Nunes, ele foi engenheiro ou foi médico de formação? Ele traduziu tanto Virgílio, tanto líder, etc. Grego para português. Engenheiro de formação. O matemático moderno, Bertrand Russell, né? Matemática, ele ganhou um prêmio de literatura, prêmio Nobel de literatura, né? Século passado, né? Ainda século passado. Aí você via que os caras não sabiam só uma coisa, né? Não sabiam só uma coisa. E hoje é um problema você saber só aquilo ali, né? Então pronto. Aí eu deixei um versículo bíblico também, que vai tratar de alguns conceitos matemáticos. Né? Possais compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade do amor de Cristo para com os homens. Você vê como tem conceitos, né, geométricos na Bíblia. Você vai ter um monte mesmo, um monte de números, né, na Bíblia. E eles não estão lá por acaso, tá certo? E não vai ser numerologia bíblica, mas você vai ter um monte de números, aqueles números não estão por acaso, tá certo? Tem um significado, tá certo? Muitas vezes místico, obviamente, mas você entender um pouco como eles entendiam, você consegue apreciar mais a Sagrada Escritura, certo? Tranquilo? E era isso. E era o cristão aprender o trívium. O quadrívio era a única coisa, era só para isso, estudar as Sagradas Escrituras. Não tinha outra justificativa. Pode ser que no meio, até chegar lá, você lia um Vigílio, você lia um Eneida, né, lia Homero, porque era uma herança também dos pagãos gregos, né, porque eles estudavam o trívium e o quadrívio para ler essas obras. Né? Ler Odisseia, ler Ilíada, enfim, todas as obras clássicas aí da humanidade. O trívium e o quadrívio basicamente era para isso. E dentro do cristianismo ela tomou essa direção, que era para estudar a Sagrada Escritura. Né? A lógica de você ter educação para algo assim, principalmente tecnicista, né? Você preparar as pessoas para o mercado de trabalho, é moderno, Revolução Industrial. Tem 2 séculos. Estudar para uma profissão tem uns 2 séculos. Antes você estudava meio que para nada, entre aspas, né? Assim,
não tinha uma justificativa prática, né? Você estudava para ser mais erudito, para ser inteligente, para ler esses livros, porque pelo menos até talvez século X, século IX, não tinha outros idiomas que não sejam latim e grego. Tinha os dialetos dos povos bárbaros, mas não tinha escrito, só tinha fala, né? Se você quer escrever alguma coisa. Tanto que muitos santos, eles foram responsáveis por escrever o alfabeto, né, as línguas. Quando São José de Anchieta, quando São José de Anchieta veio para o Brasil, ele que criou a gramática do tupi. Não tinha. Ou seja, os próprios cristãos, quando eles iam evangelizando, eles mostravam a língua de vocês, essa daqui escrita. Agora vocês tanto aprendem o latim, muitas vezes aprendiam também a língua dos povos. Certo? Ou seja, tinha que aprender latim não de qualquer jeito, né? De toda forma, porque só tinha o latim, né? E o grego. Tinha o hebraico, né, também, mas o foco ficou mesmo no grego e no latim. Tá certo? Vamos para frente. Oi. Os cristãos medievais tinham contato com o hebraico? Eu acho que tinha, mas era... Porque quando a Bíblia foi traduzida por São Jerônimo, né, ela foi um modelo, né, do século IV, né? Tem a Bíblia hebraica também, ela era modelo. A Bíblia em grego. Hebraica não, perdão. A Bíblia em grego ela era modelo, né? Porque o mundo falava grego, né? Sim. E o hebraico ficou muito mais restrito, a língua dos fariseus. Ficou mais restrito para a parte do Oriente mesmo. É tanto que nos evangelhos, de vez em quando ele citava uma palavra em hebraico, ele tinha que dizer o que era. O pessoal não entendia hebraico, né? Entendia grego, né? Muitas vezes. E aí, quando traduziu para o latim, ficou o modelo latim, né? Esses negócios, por exemplo, o Jerônimo, o São Jerônimo, era um desvio muito grande do padrão, porque ele sabia as três línguas, ele sabia hebraico, grego e latim. Então, ele era um ponto muito fora da curva. Mesmo os estudiosos naquela época, eles sabiam as línguas de acordo com a sua região. Pois é, muito interessante mesmo. E aí tinha que saber latim, enfim. Padronizou o latim depois de um tempo. Primeiro foi grego, né? Porque os evangelhos foram escritos em grego, né? Que era a língua comum daquele período. O latim veio depois. Quando Cícero aprimorou o latim, né? Porque o latim era a língua mais fraca. E Cícero aprimorou o latim, elevou o latim. E aí o latim ficou sendo referência até séculos passados, né? Alguns séculos passados. Vamos para frente. Aí vem a pergunta, né, que eu comentei. Matemática abstrata. Aí, novamente, o São Vito, né, ele dá uma explicação muito boa. É próprio da matemática distinguir abstratamente, pela razão, o que está confuso na realidade. Por exemplo, em algo real, não é possível encontrar uma linha sem superfície e solidez. Eu vou ler tudo, depois eu explico. Pois nenhum corpo possui somente comprimento carecendo de largura e altura. Pelo contrário, em todo o corpo os três estão presentes simultaneamente. A razão, porém, considera a linha pura, por si, sem superfície e espessura. O que é especificamente matemático? Não porque na realidade seja ou possa ser assim, mas porque a razão considera frequentemente a realidade das coisas não como são, mas como podem ser, e não em si, mas enquanto captadas pela própria razão, isto é, como a razão permite que seja. Parece confuso, mas vamos explicar. Ele está falando o seguinte, das principais definições da geometria, né? Ponto, reta e plano, certo? Ele está dizendo o seguinte, só o fato de eu desenhar deixa esses conceitos que estavam na minha cabeça, deixam de ser eles. Por quê? O que é um ponto? O ponto é algo que não tem comprimento, nem largura, nem altura. A linha, ela tem comprimento, não tem largura. E o plano, ele tem comprimento e largura, mas não tem altura.
certo? E o sólido, né? Vamos dizer aqui assim, ele tem as 3 dimensões, né? Aqui não tem dimensão, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3. Tudo bem? Aí o que ele está dizendo? Que por que você abstrai? Por que você, na matemática, você abstrai? Porque na hora que eu desenho, ele perde essas propriedades que eu estou imaginando, certo? Eu abstraio porque quando eu imagino esses objetos e trabalho com eles, eu não estou considerando, por exemplo, essa linha, se você pegar uma régua e medir, tem uma largura, mas eu trabalho com ela como se não tivesse, ela só tem comprimento, certo? Da mesma forma o ponto, eu trabalho com ele como se ele não tivesse nem largura nem comprimento. Mas é tanto que o Platão ele era contrário a desenho, certo? Não para ele se desenhar já estragou a matemática. Era um negócio assim, certo? E para ele era tudo da imaginação mesmo, tinha que imaginar, imagina aí. E aí você vai fazendo na sua cabeça, sem apelar para desenho, sem apelar para papel, certo? Era mais ou menos assim. Aí ele está falando o seguinte, que você abstrai para que você não se engane que aqui tem um comprimento. E aí você possa usar esse conceito da melhor forma possível, como ele até fala. Ele vai dizer no finalzinho aqui, ó. Uma razão considera frequentemente a realidade das coisas não como são, não como você está vendo aqui, mas como podem ser, não em si, mas o conceito. Você vai pegar aquele conceito e vai ampliar, vai ver todas as consequências a partir dele, tá certo? E aí, por isso que você abstrai, tá certo? Porque muitas vezes o desenho pode me enganar. No final das contas é isso, o desenho não pode me enganar. Não tem como. O desenho é só para você auxiliar e aí seguir adiante, mas no geral você é na imaginação. Controlar a variável. Oi? Por exemplo, se isso fosse um campo, uma floresta, uma região calculada, você reduz tudo no parte de plano. Para que seja mais fácil você entender o que está acontecendo. Você tirou as árvores, tudo para você se focar Usando a filosofia, você retira todos os acidentes do objeto para a gente entender a essência desse objeto. Você quer entender. Fora, não importa se ele é azul, se aqui tem branco, não. O que você está mexendo? É uma superfície, tem largura e comprimento. O que esse objeto é? É um objeto que tem só comprimento e não tem largura. Você abstrai para que ficar só no conceito, só na essência dele, certo? Esse é o ponto, tá bom? Só para vocês verem, eu fiquei de confirmar essa informação, mas o Elemento de Euclides é o livro de geometria. É um livro, talvez, dos mais antigos, dos compêndios matemáticos mais conhecidos ao longo de toda a história, certo? E ele é conhecido por ser um livro de geometria, tá certo? E se me engano meu, só foi aparecer figura livro 300 a.C. Faça uma conta aí, ó. E só vai ter figura século XVII. Você passou quase 1000 anos. O cara lia o negócio e imaginava. A gente vai fazer no finalzinho o primeiro problema aqui. A gente vai desenhar, obviamente. Você vai ver como é meio difícil você sem o auxílio da figura, certo? Acho que, se não me engano, meu foi século XVI ou XVII que apareceu figura. Antes não tinha figura não. Mas é difícil imaginar por causa que é realmente difícil ou porque a gente é mal acostumado? Mal acostumado, obviamente, porque os caras imaginavam. Você pega, por exemplo, vai ler um diálogo de Platão, né? Aí vai dizendo, imagina isso daqui, né? O mito da caverna que você conhece. Aí ele vai dizer, imagine que tem umas pessoas presas na caverna. Não tem, o livro não vai ter a figura, mas você está imaginando, né? Elas estão acorrentadas, elas estão de costa para a entrada, elas só veem as sombras que passam da caverna. Ele vai descrevendo, aí você vai imaginando. Na matemática é um pouco parecido, né? Você vai descrevendo os objetos e você vai imaginando, né? Obviamente,
não vou ser rigoroso. Hoje é necessário que você faça o desenho, que você faça, para que você entenda melhor. É extremamente necessário, tá certo? Não estou dizendo que deve ser assim, né? Tudo bem? E é tanto que essa edição aqui, ó, numa edição latina que eu tenho, não sei se dá para ver, ó, o desenho, cada problema é um desenho explicando. Na edição latina que eu tenho, todos os desenhos só no final do livro. Só no final do livro. Você tinha que estar mexendo, olhando direto. Mas todos eles têm, ó, cada um tem a figura correspondente. Certo? Uma coisa que eu não comentei, tem a ver com isso daqui, mas para eles o número não era uma coisa desse tipo, certo? O número era um segmento. É um número honrado. Era um segmento. Não, antes disso era um número, um segmento. Então 2 é um segmento de tamanho 2. Eu não me lembro agora, acho que tem unidade, uma unidade da época. É um segmento. E você vai ver aqui que na parte de números tem não é só geometria aqui no elementos, tá certo? Na parte de números, não sei se vai dar para ver, você tem os traços, ó. Os tracinhos eram os números para eles. Certo? Os tracinhos. Curiosamente, eram os traços, certo? Claro que nos romanos tem os algarismos romanos, depois vai virar os arábicos, certo? Mas para você ver como ele tratava, 300 a.C., certo? Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro essa questão, é importante a abstração, certo? Hoje há uma forçação de barra muito grande para trazer o problema para o cotidiano, mas aí é um erro muito grande, certo? Quanto mais você traz para o cotidiano, mais você restringe e reduz a matemática a só meras ferramentas, certo? Que a matemática ela é para elevar o conhecimento humano, eu já até falei, para você chegar na sabedoria. Não que seja provando, não sei como textualizar, mas tipo, é tipo um degrau, você ajuda a pessoa a entender e depois mas não estamos levando, eu estou falando como moderno, não eleva, ele só traz. Ele reduz o problema, tá certo? Enfim, os últimos anos a matemática tem muitos problemas, certo? Então você vê um problema que eu sempre lembro, um problema bem abstrato, tá certo? Trata de umas estruturas de pontos que você não podia fazer quadrados, certo? Tinha vários pontos, aí você não podia fazer quadrados, certo? Você podia fazer tudo, menos fazer um quadrado, você não podia fazer assim. Enfim, o problema era esse. Mas é muito abstrato, né? Mas aí como é que foi enunciado? Só um instante. Como é que foi enunciado? Era assim, questão olímpica. Em uma região há muitos castelos e ligados por pontes. Se esses castelos, se tiver 4 castelos ligados por pontes, vem um dragão e destrói a cidade. Aí pergunta de quantas formas você pode ser feito isso, né? Enfim, só você ver que uma historinha às vezes ajuda, mas nem sempre. Oi? Tem uma questão dos modelos de número que a gente tem hoje, como foi que surgiu exatamente? Eu não escutei. A questão do modelo, esse de número que hoje a gente tem, como é que ele surgiu? Os modelos, ele é dos árabes. Os números que a gente tem hoje chamam indo-arábicos. Então, no caso desse que Platão fala, é que a gente não poderia expressar essa questão do modelo, né? Não, era mais para que você não se enganasse pelo que você está vendo e não focasse por exemplo, você vai desenhar, sei lá, você pega aqui um triângulo, aqui tem medida 1, aqui tem medida 1, que é 90 graus, certo? Se você for fazer as contas, esse número aqui vai ter que ser raiz de 2, certo? Tudo bem? Eu não vou entrar nas contas não, aceitem, tá bom? O que acontece? Se você medir aqui, não dá raiz de 2, tá certo? Dá uma aproximação dela. Vamos supor que vai dar mais ou menos 1,41, certo? Ou seja, matematicamente falando, não está correto, não está exato. Porque se você botar na calculadora, é um número infinito. Quando você coloca no papel, você está pegando só uma aproximação.
Eu acho que esse é o ponto, tá certo? Os desenhos, alguns elementos geométricos, eles são a aproximação do que é o objeto matemático. Isso também não tem a ver com a própria filosofia de Platão, né? Como os gregos têm essa meio que divinização da matemática, né? Botar ele no mundo físico, que é Isso, aí com Platão, os números tinham um mundo deles, fora daqui, que os números ficavam lá, e era isso, havia essa meio que divinização, assim como os pitagóricos também tinham essa coisa, né? Os pares eram os números pares eram os masculinos, os ímpares eram os femininos, era um negócio assim, eram umas coisas meio embaçadas, né? Tanto que eu nem comento, porque ele está focando mais. Pois é, o ponto é esse, que como eu falei no início, o número é uma abstração da quantidade, certo? Tem a quantidade, 10 livros, 10 pessoas, 10 laranjas, 10 postes, você tem o número 10, mas você tem a quantidade, você tem o 10 que é a abstração de todos esses, né? Porque, tipo assim, uma maçã mais uma maçã, você não está somando as maçãs, você está somando. E se você somar maçã com laranja, não dá certo? Não vai dar 2. Olha aí Aí você mudou, aí a gente vai um pouco para a filosofia, você mudou a categoria dos objetos. Você mudou a categoria. Já está com a resposta pronta. Pois é. Mas tem a ver, isso é interessante, essas questões de se pensar, viu? É por isso que eles precisam de matemática para você ser filósofo. Exato. Porque se você não sabe o que você está contando, né? Exatamente. Por isso que hoje, na matemática moderna, você tem que definir o que é que você está somando. Senão vai dar problema. Tudo bem, tranquilo? Vamos adiante. Aí eu coloquei uma imagem muito bonita, só para ilustrar, né, que tem a matemática e você rasga o véu da matemática, tem a realidade. Né? Enfim, é só isso. Vamos para frente. Eu queria agora falar, como eu falei, só um pouco das definições, vamos falar um pouquinho só do período histórico, só para a gente contextualizar. Certo? E só para... Eu acredito que vocês já saibam, né? Nós temos a Antiguidade, que é o século 8 a.C. até o século 5 depois, né? Que é a idade do Império. Aí dentro desse período tem o nascimento do Nosso Senhor. E depois que o Império cai, século 5 até o século 10, é convencionado a Alta Idade Média, certo? E dentro desse período da Alta Idade Média, você tem o primeiro Renascimento. Estranho que o Renascimento não é só depois do século XIV, né? Já vou explicar. Isso. Aí tem a Baixa Idade Média, que é século XI até século XV. De novo, outro renascimento, sim, tem outro renascimento. E depois, século XV, né, que é o renascimento, né, o que a gente estuda na escola. E aí eu queria só comentar esses dois renascimentos, que é o renascimento do século IX, certo? Por volta lá dos anos 800, que é quando Carlos Magno, certo? Rei do Império, do Sacro Império Romano Germânico, ele dá um impulso muito grande nas artes liberais, certo? Ele chama os melhores professores da Europa, certo? E traz todo mundo para ele lá, e faz a escola palatina. Ele né, ajuda todas as escolas monásticas, tá certo? Tinha muita escola monástica do Império, para que estudasse as artes liberais, certo? Ele foi um dos grandes financiadores, patrocinadores, acho que essa é a palavra, das artes liberais nesse período, que é considerado, né, um renascimento mesmo, tá certo? Das artes liberais, certo? Esse foi o primeiro, né? A gente vai já falar um pouquinho de novo sobre isso, Carlos Magno, certo? Depois, Baixa Idade Média, é século XII. Século XII já é quase São Tomás de Aquino, certo? Foi um pouquinho antes de São Tomás. Chegaram na Europa obras
as obras de Aristóteles, certo? E aí essas obras, não é que não tinha essas obras na Europa, mas chegaram as coisas originais em grego, chegaram os textos gregos, vindo dos árabes, parece. E aí todo mundo começou a estudar Aristóteles novamente e houve outro renascimento do século XII, né? São Tomás é um desses frutos desse renascimento, certo? Ele, né, debruçou não só de Aristóteles, eu digo Aristóteles, mas houve vários textos gregos que vieram, certo? Aí houve outro renascimento. E desse renascimento veio realmente o renascimento já do século XV, tá bom? Tudo bem? É só para ilustrar, porque é um tópico que eu vou tratar já, que para mim, no período da Idade Média, o pessoal não existe matemática na Idade Média, há uma crítica mais ou menos isso. Quando você pega, eu tenho vários livros de história da matemática, você vai folheando, quando sai da antiguidade, já é pulado praticamente para o Renascimento. Não tem meia dúzia de páginas falando sobre o que aconteceu. E você vai ver, aqui é porque tem pouco livro, né? Tira esse aqui, né? Não tem falando de matemática medieval, muita coisa. Já a gente vai chegar lá, É que o mapa da Europa naquele período, com as invasões dos bárbaros, certo? O Império caiu, né? Infelizmente, o Império Romano acabou. E aí você vê todos esses nomes são povos que foram invadindo a Europa, tá certo? Você vai ver muitos deles germânicos, tá certo? E por causa dessas invasões o Império caiu e surgiu de vários pequenos governos. Depois, Clovis se converte ao rei Franco, né? Converte ao catolicismo, e aí vai surgir novamente o Império Romano, né? Acho que é germânico, não sei se acho que é e depois Franco, E aí depois vem Carlos Magno, certo? Então eu fiz uma regressão, mas é isso. Aí aqui outro. Porque o Clovis, se não me engano, ele era o 20. Da dinastia dele, Então é germânico. E aqui outro mapa já do Império, Sacro Império Romano Germânico, século IX, né? Já todo unificado, tá certo? Ou seja, teve muita briga, né, nesse período para que não tivesse o Império, né, unido. Tem a invasão dos árabes também, nesse período aí tem muita invasão, certo? Isso vai ser importante porque eu vou falar daqui a pouco. Aí pronto, no outro tópico que eu planejei, vou falar de alguns livros, certo? Alguns livros por onde você quiser estudar, né, matemática clássica, certo? Alguns autores. E eu coloquei algumas datas só para vocês se situarem mais ou menos as coisas. 1590 a 495 é mais ou menos o que estipula aí o período de vida de Pitágoras, certo? Aí nós temos Platão, depois temos Aristóteles, tá certo? E aí dois livros importantes se você quiser estudar o quadrívio, tá certo? Em 380 a.C., Platão escreve a República. E tem matemática lá na República, tem. Livro 7, tá certo? E vai falar exatamente do mito da caverna, que eu comentei, e depois ele vai falar das artes liberais. Ele já cita, tá certo? Ele já cita as 4 artes liberais. Cita mais outras, tá certo? Outras artes. Mas ele vai citar as 4 artes liberais. Timeu é um outro diálogo platônico, tá certo? Também tem uma parte que vai falar dos sólidos geométricos. É daí que tem os sólidos geométricos, certo? Também os dois livros são de filosofia, mas dentro tem vários capítulos que tratam de matemática. Por isso que você pode pegar metafísica do Aristóteles, pode pegar qualquer de ânima, você vai ter vários conceitos matemáticos envolvidos. Se você não souber, pode ser que você se complique. Ainda bem que às vezes tem umas notas de rodapé, mas você pode se complicar se você não estiver muito bem na matemática. Outro livro
300 a.C. para esse daqui, certo? Elementos de Euclides, certo? A obra que compila toda a matemática daquela época, certo? Toda a matemática daquela época e compila. O pessoal fala que aqui a obra é como se fosse uma... tivesse inovado, mas não, na verdade era o mínimo que você tinha que saber de matemática naquela época, certo? Aí temos Arquimedes um pouco depois, Arquimedes, já próximo já 287 e 212. Quer dizer, na República. Pois é. Eu achei a República. Eu acho que Arquimedes viveu nas guerras públicas. E morreu de graça, né? Arquimedes morreu de graça. Estava escrevendo na praia, o soldado tinha mandado chamar, o rei tinha mandado chamar ele e ele ficou fazendo os cálculos na praia. Isso é uma das histórias que dizem, né? E aí o Arquimedes não deu atenção para o soldado, aí o soldado se irritou e matou ele. E também que o soldado pisou nas formas que ele está escrevendo. Aí morreu de graça. Enfim, tem muitas obras dele ainda. E essas obras só existem porque existem monges copistas na Idade Média que as copiaram, porque elas iam se destruir todas quando o Império ruiu, né? Isso aí que eu vou repetir várias vezes. Tá certo? Aí agora já estamos pós-nascimento de Cristo. Temos um livro muito importante que é a Introdução Aritmética de Cômaco de Gerasa, certo? Ele é praticamente uma cópia do Aritmética de Boécio, tá certo? Boécio traduziu esse livro do grego, escrito em grego, e botou uma coisinha mais ou outra, mas basicamente a mesma coisa da aritmética. Estou até com ele aqui, estou com a tradução Boécio, Aritmética de Boécio, tá certo? Boécio já é século V. Bom. Aí outro livro importante, isso para astronomia, tá certo? É a Almagética de Ptolomeu, que ele vai descrever todo o sistema geocêntrico, tá certo? O Lucas Sabá vai, na formação que eu falei, em novembro de astronomia, ele vai tratar um pouquinho desse livro, tá certo? E de outros, tá certo? Vai comentar as polêmicas de Galileu, né, com respeito aos sistemas ptolomaicos, né, que é dado o nome dele, né, o sistema geocêntrico, onde a Terra é o centro, e o heliocentrismo, né, que é o novo sistema proposto por Copérnico, tá certo? Porque se não faltem, esse acho que vai ser o mais esperado aí por todos, tanto de música como de astronomia, certo? Aí tem no século III, tem um outro livro importante que é de Diofano. Santo Agostinho, período de vida dele é esse daí, 354, 430. Ele, curiosamente, ele tem um livro sobre quadrívio, tá certo? Santo Agostinho, mas infelizmente não resistiu ao tempo, não temos ele, tá certo? Tem um de trívio, o trívio tem, foi até publicado recentemente, tem uns 2 anos, foi publicado o trívio de Santo Agostinho, em português, tá certo? Aí temos Proclo, certo? 410 a 485, ele é um comentador muito conhecido do Elementos, tá certo? Ao longo da história muita gente comentou, não se comenta só a Bíblia, tá certo? Muitos desses livros clássicos são comentados por pessoas posteriores, tá certo? E aí vamos para a Idade Média, certo? E aí vem o livro de referência que eu falei, ó, de Institutione Arithmetica de Boécio, tá certo? Esse é um livro que vai dar a cara da matemática da Idade Média, os principais, tá certo? E esse livro foi escrito por volta do ano 500, 502, 507, tá certo? E Boécio ele não só escreveu esse livro, ele tem a Consolação da Filosofia, ele traduziu muitas obras do Aristóteles, tá certo? Do latim, tem várias obras que ele traduziu, e ele também compilou muita coisa, tá certo? Preservou muita coisa do Império que tinha ruído há pouco tempo, né? O Império é datado 476, tá certo? O Império ruiu e aí ele foi preservando, foi um dos primeiros.
Eu coloquei a regra de São Bento, ela foi escrita em 534, certo? Por que ela é importante? Porque ela é uma das primeiras regras que diz que o monge tem que aprender a ler, saber ler, certo? É uma das primeiras. Tem outras regras, tá certo? Monásticas que falam sobre isso, mas essa é a primeira, porque o Carlos Magno, quando ele propõe lá na frente do Alcuino de York, quando ele faz essa expansão do trevo e do quadril na Europa, são os monges beneditinos que estão encarregados de ensinar, certo? Porque aí ainda estava em vigor. Ficou quase obrigatória a regra beneditina para a Europa inteira. Ou seja, todo monge naquele período tinha que saber ler, saber latim, saber as artes do trigo. Na própria regra de São Bento, ele requer fazer a leitura a liturgia das horas. Isso, tem que saber ler. Fala que é ler os salmos. E aí, como ele disse que tem que fazer leituras, além da Bíblia, tem que ler outras coisas, né? E aí foi por isso que muitos monastérios beneditinos tinham muito monge copista, porque eles copiavam e difundiam os livros, né? Livros clássicos, certo? E aí, por isso que a cultura antiga e medieval foi preservada. Exatamente por causa desses monges que passavam dias e dias copiando. Essa, acho que é a imagem mais bonita da Idade Média é um monge, né, sentado no escritório, que era o canto onde ele escrevia, tá certo? Ele fazia as coisas. Vou passar para o pessoal ver. Essa é a imagem que representa a Idade Média, um monge fazendo cópias e cópias de livros ao longo do período medieval. Oi? Você também tem alguma Bíblia também? Também, Bíblia, missal, tudo. Obras pagãs, tudo que eles achavam que era necessário. Porque eles estudavam o trigo, eles sabiam da importância dos poetas, sabiam da importância dos textos antigos. Tudo foi preservado. Você pode ver, pode perceber lá, os textos do Evangelho que nós temos, a maior das cópias é século IX, período do Carlos Magno, que ele próprio fez com que os monges ensinassem e copiassem também os livros. Muito Evangelho, os textos mesmo que tem é século IX. Muito mesmo, muito. Senão é século V, certo? Que já era início dos beneditinos também. Você vê, foi muita coisa que foi copiada mesmo, assim. Aí pronto, um pouquinho depois tem Cassiodoro, que eu já falei. Esse livro, Institutiones, ele é uma enciclopédia que compila todas as artes liberais e os estudos da Escritura, certo? Começa falando dos estudos das Escrituras e os estudos das artes liberais, certo? O Etimologia do Santo Isidoro de Sevilha é outra enciclopédia imensa, assim, mais de 500 páginas, que também vai compilar todo o conhecimento da época, certo? Ou seja, por que eles estão fazendo isso, né? Isso é curioso. Pelo menos que eu ouvi dizer que ele que criou o ponto e vírgula e o ponto forte. Eu sei que a maiúscula e minúscula é Alcuino de York. Letra maiúscula, minúscula, as vírgulas já é Alcuino, um pouquinho depois. Mas eles são eles são contemporâneos, pode ter sido, certo? Então ele compilou todo o conhecimento daquela época, ele botou num livro só. Aí tem de tudo. O capítulo 3 é dedicado, o 1, 2 e 3 é dedicado às artes liberais. Aí tem medicina, tudo, tipo, a parte de etimologia mesmo, que é o título, tem tudo lá, plantas, tudo você vai ver uma das primeiras enciclopédias assim, da período medieval. Aí temos Alcuino de York, que é contado nos monges mais letrados do período medieval. Ele que cria a letra minúscula, e o espaço entre as palavras. Não sei se eu já comentei nas outras formações. Até o século VIII não se escrevia com espaço entre as palavras, era tudo junto, tá certo? Você pode pegar lá a Bíblia, lá, alguns textos antigos, você vai ver que está tudo junto. Não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha nada, certo? Quem cria essa ideia de pontuação, de espaçamento entre as palavras é Alcuino, certo? E os monges dele.
Tanto que chama minúscula carolíngia, que é desse período de Carlos Magno. Tá certo? E aí fica muito mais fácil de ler, tá certo? Porque antes a leitura do livro era muito difícil. Imagina aí, o livro era um caça-palavra imenso, né? Todas as palavras juntas, e você tinha que descobrir que palavra era. Né? Imagina aí quão difícil era. Qual era a frase, né? Podia ser tudo uma frase só. Podia ser uma palavra, podia ser 2, 3. Era um negócio Eu me difícil. assusto porque tantos livros e ninguém pensou em separar as palavras. Não, isso aconteceu durante Ao longo da história, pode ser que. Pode até ser que esses. Opinião minha, não tivesse tempo para fazer isso. Porque tinha que escrever rápido, sei lá, por algum motivo. Isso aí. Enfim, e não tinha minúsculo, era só maiúsculo. Curiosamente. Certo? E aí foi criado. Aquelas páginas bonitas, aquelas letras grandes, aquelas letras capitular, foi nessa época também. Que é a iluminura, né? Que é aquelas páginas bonitas com ilustrações, foi criado também no arco-íris. E aí temos Rabano Mal também, quem não sabe é o criador do Reino Creatus, Reino Creatus Espírito. Também tem contribuições do Trevo Padreiro. O Gerberto de Aurillac, para quem não conhece, é o Papa Silvestre II, conhecido como Papa Matemático, certo? Ele tem muitas contribuições para a matemática, certo? E aí você vai ver ao longo da Idade Média um monte de gente tentando preservar e contribuir para a ciência, né? Digamos, eles também chamavam como de ciência, certo? Padre? Ou seja, não era a idade das trevas, era a idade da luz mesmo. O povo estava preservando a cultura das invasões bárbaras do povo, querendo destruir tudo. Eles preservavam, copiando e guardavam. Ou seja, as bibliotecas das escolas dos monastérios eram muito livro que eles copiavam e guardavam. Tem os monges, eu não coloquei aí, mas é os monges irlandeses, que os caras, tudo que via copiavam, literalmente. Como é o nome dele? Columbano, acho que é santo ele. Tudo que via copiava. Ele preservou muita coisa dos gregos, porque eles copiavam tudo. Quem faz isso hoje em dia é a China, né? Oi? Mas vocês falam que vocês que destruíram os muçulmanos ou são outros países? Quando eu digo bárbaro, nórdicos, germânicos. Eles queriam dominar, né? Viram que o Império. Na verdade, eles antes mesmo do Império cair, eles já estavam invadindo. Desde a época de Jesus já tinha bárbaros. Por causa que também teve a crise do terceiro século, né? Que muitos desses bárbaros eles estavam querendo fugir dos nômades que vieram da Ásia Central. Porque são nômades, por exemplo, o Átila é um desses nômades. Mundo, né? O Átila, que é os hunos também, os partas. Teve muitos desses nômades, eles estavam pressionando esses bárbaros germânicos, né? E eles acabaram tendo que acabar de invadir o Império Romano para simplesmente salvar eles mesmos, né? Também tinha a questão da necessidade de eles fazerem. E muitos deles entravam e destruíam tudo. E esses que foram, né, os godos, né, e os ostrogodos, eles foram por uma tática de colocados pelo próprio Império Romano. Decidiram deixar eles lá, uma forma de impedir outros invasores germânicos. Eles colavam exatamente nas bordas para que eles seriam os responsáveis de expulsar. Pois aí, enfim. E aí os monges, os católicos cristãos da época tiveram que evangelizar todos esses povos, né? Exorcizar toda. E também o fato de que o cristianismo deles, muitos eram já cristãos, só que eles não eram arianos, eram arianos. E tinha esse batimento. O Império Romano já tinha se tornado católico e esses bárbaros eles eram arianos. Isso, muito sério. Enfim, para não delongar muito, você vai ter até a final da Idade Média vários e outros autores e livros, certo? Vou destacar aí só esse Roberto Grosseteste, ele é um dos precursores aí da teoria do Big Bang, tá certo? Você vê como Idade Média, tá certo? Idade Média.
tem o Santo Tomás de Aquino, Nicolau de Orésio, tem vários outros que também contribuem para a ciência, certo? Nicolau de Orésio foi aquele que fez a prova lá de que a série harmônica divergia, né? Pois é, você vê que tem muitos. O pessoal dizer que foi a Idade das Trevas é ignorância muito grande. Bom, agora vamos, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da parte prática, certo? Aí eu coloquei aí os números de 1 a 7 e coloquei alguns atributos a eles, tá certo? A eles, para vocês verem como era visto, os medievais viam os números, né? Por exemplo, tem um, que é o mônada, né? A unidade, o indivisível, o único Deus, né? O 2, né? Representar a dualidade, né? Corpo, alma, as duas naturezas de Cristo, né? Masculino, feminino. Os 3, a trindade, né? O triângulo. Esse equilíbrio que era, agora eu não vou lembrar o que era, mas vamos lá, trivium, as 3 potências da alma, né? Que é a potência vegetativa, a potência sensitiva, a humana, certo? E a racional. O 4, os 4 evangelhos, os 4 elementos da natureza, né? Que é fogo, água, ar, terra. Eles tinham o número estava muito associado a isso. O próprio quadrívio, né? As 4 estações. Os 5 livros da Bíblia, né? Que é o Pentateuco. A estrela tem 5 pontas, né? Os 5 dedos, os próprios 5 dedos, né? Os 5 poliedros de Platão, né? Quem não sabe é o tetraedro, o hexaedro, que é o cubo, né? O octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, certo? O 6, o floco de neve. O floco de neve, quem não sabe, tem 6 pontas, certo? O 6º dia, né? O 6º dia que Deus descansou, né? O 6º dia que Deus criou o homem. Não, ele cria Perdão, acho que eu coloquei errado. No 6º dia, né? É o 6º dia, perdão. Descansa, perdão, é isso mesmo. O 6º dia Deus criou o homem. Aí tem o 7 dias da semana, 7 sacramentos, 7 planetas, que na época eram conhecidos só 7, né? Em que eles consideravam Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Mas o Sol é uma estrela. Enfim, esse aí vem depois, né? Esses 7 que eram os conhecidos. E esses 7 aí eram os 7 artes liberais, certo? Acho que engano meu, é nessa mesma ordem. A Lua, gramática, Mercúrio, Vênus, Mercúrio, retórica, lógica, Vênus, a aritmética era o Sol, Marte era geometria, Júpiter, música e astronomia era Saturno. Curiosamente, certo? Só uma que eu estava vendo, que o Sol era aritmética, porque a partir dos números você conseguia enxergar melhor todas as outras coisas, certo? Curiosamente isso. Então, aí pronto. Por que é que, voltando para... Por que é que eram 153 peixes pescados? Eu vou dar uma homilia de Santo Agostinho, tá certo? Aí ele vai dizer... Eu vou pegar só alguns trechos, tá bom? Ele vai dizer que 153 é 10 e 17, né? Aí ele vai fazer umas separações. O 7 é porque são os 7 dons do Espírito Santo. E o 10 é a lei, certo? Os 10 mandamentos. E aí ele vai dizer que 10 mais 7 é 17, tá bom? Esse ele vai dizer a primeira coisa. Que é onde ele vai dizer, se ajuntarmos no meio. 10 ou 7 é no 17. Esse é o número da multidão dos bem-aventurados, né? Ele vai dizer isso, né? Se você tem os dons e obedece os mandamentos, os dons do Espírito e obedece os mandamentos, você está salvo, digamos assim, né? Essa é a interpretação. E como é que chega no 153, né? Aí ele vai explicar o seguinte: se você pegar o 1, depois o 2, o 3, até 17 e somar,
e somar, vai dar 153. Certo? Essa é a interpretação que ele dá, né? Ele vai até dizer assim, ó, conta 17, começando do 1 até 17, de modo que faça a soma de todos os números e chegarás a 153. Né? Com sentido, né? É porque é por causa do seguinte, eles tinham naquela época, eles tinham uma visão muito curiosa, uma visão muito geométrica também dos números, né? Como eu já tinha falado. E se você pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele vai formar um triângulo bem grande. E eram uns tipos de números que eles consideram 17 pontos aqui. Aí eles consideravam esse 153 um número triangular. São números que eles consideravam bastante. Os primeiros são simples, né? O 1, né? Aí vem o 3, outro número triangular. Aí vem o 10, né? Que é outro número triangular. E vai. Certo? Pegar outro. Aqui depois aqui é uma. Aí vamos 1, 2. Outro número triangular. Aqui é 3, né? Aqui é 6, né? 1, 3, 6. Aqui é o 10, né? Eu falei 10, mas aí. E vai. E aí você podia ver, eles viam também os números quadrados. Que formava os quadrados, tá certo? E vai, 1, 4, 9, 16. Eles tinham muito dessa de pegar os números e fazer essas formas, tá certo? O próximo é 16. E por aí vai. Aí está explicando muito isso. Mas o 153, na visão deles, era o número dos salvos. Né? Não tome isso como um protestante, tá certo? Mas que era uma multidão, porque nosso Senhor pede para lançar rei do lado direito. Certo? Na pesca milagrosa, antes da ressurreição, né, ele manda lançar para qualquer lado. E aí o Santo Agostinho, no próprio milímetro, vai dizer, é quando está evangelizando todo mundo para fazer da igreja. E aí, depois da ressurreição, não, já é os salvos, né? Porque aí pega aquela passagem lá, né? Os que sentaram à direita e os que sentaram à esquerda, né? Ovelhas, os cabritos, né? E dirás a um que está à direita, venham benditos de meu Pai, e os que estão à esquerda, né? Afastai-vos, né? E aí esse número representava os números dos salvos. Não que só sejam, ele até diz, mas será que só são 153 pessoas, né? Ele, longe de mim, né? Que Deus não permita, né? Ele vai até citar aqui no Apocalipse, ele vai falar de outro número, né? Que São João via 144 mil, né? Acho que é isso, 144 mil. Tem sempre que acredita que só vai salvar esse tem igreja evangélica que é só esse número. Se eu não me engano, o Jeová. Pois é. O Jeová disse que esse seria o povo que iria para. Pois é. Fica qual sempre que eu vou ficar aqui. Pois é. Aí é só no final dos contos, é um símbolo, né? Para representar que essa pesca já é nos salvos após a ressurreição. Você vê, né? Deixa eu ver se dá tempo de falar mais de alguma coisa. Aí tá aí, ó, os números que eu estava falando: triangulares, quadrados, pentagonais, hexagonais, etc. São esses númerozinhos que eles viam muito. E tem vários outros tipos de números, porque não vai dar tempo de falar mais, mas tem vários. Tem os parmente, os pares e os ímpares, né? Eles vão mesclando. Os parmente pares, os parmente ímpares, imparamente par. E vamos fazer umas mesclas de números curiosos, certo? E eu vou parar por aqui. Tem a geometria, tá certo? Que a gente ia construir um triângulo equilátero.
mas não vai dar mais tempo, tá certo? A gente vai encerrar por aqui, só para vocês verem. Era para construir um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com 3 lados iguais, certo? Ah, mas é fácil, né? Mas eu eu quero que garanta que seja os 3 lados iguais. Pro grego, ele usava régua e compasso, tá certo? Mas a régua não tinha medição, tá bom? Aqui a minha tem, mas para eles não tinha medição, certo? Só para concluir mesmo, o que ele fazia? Ele fazia uma circunferência e com o compasso aqui pronto, fazia a outra aqui, ó. Tá certo? E aí desses 2 pontos que estavam com o compasso, você faz um lado e onde encaixou a circunferência você faz um triângulo, certo? E aí você vai ver uma figura desse tipo. E você tem certeza que é uma... E aí é equilátero. Por quê? O segmento AB é raio das 2 circunferências. Então é a mesma medida. O CB pertence à circunferência de cá, que é raio. E a outra pertence à circunferência de cá. Mas como foi feito com compasso, então a medida não moveu, não aumentou e nem diminuiu. É assim que você faz. Tem outra forma, tá bom? Mas é o primeiro tópico do elemento de Euclides, certo? O primeiro ponto é construir um triângulo equilátero. Se não me engano, a imagem que tu mostrou Era a primeira imagem que eu mandei. É exatamente essa, tá certo? É construir esse. E aí, a gente encerra o oferecimento. Essa formação, ela é patrocinada por esse blog, tá certo? Suma Matemática. Tudo que eu falei aqui tá lá e muito mais. É seu? É no blog, tá certo? Você vê que tem a logo, em todo o slide tem a logo, né? Na verdade, toda essa formação desse ano resulta desse blog que eu fiz, tá certo? É focado mais em matemática, mas tem trivial, tem outros também sobre trivial. O meu fala sobre trivial também, tá certo? Acessem, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo, tá certo? Se Deus quiser, se eu conseguir fazer esse áudio, eu vou botar no canal do YouTube também, certo? Eu agradeço a presença de todos, tá certo?